No Tech Talk, nós discutimos questões técnicas relacionadas aos exames de músculo esquelético, como posicionamento, artefatos, os principais erros técnicos do dia a dia e dicas para que a gente consiga realizar os exames da melhor forma possível. No Tech Talk de hoje, nós vamos falar sobre questões técnicas relacionadas à ressonância magnética do pé e do tornozelo. E nessa primeira parte, a gente vai falar sobre uma questão bem simples, mas que costuma dar muito mal entendido, que é a definição do que é considerado pé. Qual é a diferença entre pé e tornozelo? Bom, existe o pé da anatomia. Pela anatomia, o pé é dividido em antepé, que compreende os metatarsos e as falanges, o mediopé, que são os ossos do tarso, e o retropé, que é a porção posterior do pé. Só que para fins de exame, o retropé acaba sendo utilizado como um sinônimo de tornozelo, mas pela anatomia existe uma diferença, né? O retropé é a porção posterior do pé. Já o tornozelo é a articulação talocrural, que é essa articulação formada entre a tíbia e a fíbula distais e o talos. Então, quando a gente fala do pé anatômico, por definição, incluiria as porções anterior, média e posterior. Mas você conseguir fazer um exame de ressonância magnética que englobe tudo, não costuma dar certo. Primeiro, porque você vai precisar usar um FOV muito grande. E segundo, porque os eixos são diferentes. O eixo do antepé e do mediopé é totalmente diferente do eixo do tornozelo. Então, você vai ficar com um exame que ou ele vai ficar bom para o pé e ruim para o tornozelo e o retropé, ou ele vai ficar bom para o tornozelo, mas vai ficar ruim para o antepé, ou ele vai ficar ruim para os dois. Então, para fins de ressonância magnética, o que a gente considera pé é só o ante e o mediopé, que está aí sinalizado em azul. E o que a gente considera tornozelo está incluído também o retropé, que é essa porção posterior destacada em rosa. E as principais indicações dos exames, ou eles são para o tornozelo, como a fascite plantar, as entorses, lesões dos tendões tubulares, tibial posterior e tendão de Aquiles, por exemplo. Então, nesse caso, o médico pode pedir já direto uma ressonância do tornozelo, em que a gente faz o protocolo de tornozelo, ou ele pode pedir uma ressonância de pé, mas com essas indicações. Então, a gente vai colocar no laudo que a gente já fez uma ressonância com ênfase no retropé e usar o mesmo protocolo do tornozelo, que é o protocolo para essa região posterior. As outras indicações mais comuns são para o antepé, que é o neuroma de Morton, lesões da placa plantar, o hálux valgo, as fraturas de estresse, que geralmente acometem os metatarsos. Então, nesse caso, a gente faz o protocolo do pé. E um dos problemas que a gente tinha na ressonância magnética do pé, e esse aí é um exemplo de um exame bem antigo, de mais de 10 anos, em que justamente pelas indicações da ressonância do pé serem muito focadas no antepé, se fazia um exame com bobinas menores, FOV menor, espessura menor, focando muito no antepé. Mas qual era o problema disso? É que nem sempre a questão do paciente está focada nas articulações metatarso-falangianas, que é a região do neuroma de Morton. Não é raro a gente encontrar alterações nas bases dos metatarsos, no mediopé, que acabavam ficando mal estudados. Então, era muito frequente a gente pedir complemento, porque no exame do pé ele era muito direcionado para o antepé, mas tinha alterações mais posteriores. E o que acontecia também era que os ossos do tarso, né, o mediopé, ficavam no limbo, porque o pé terminava antes, ou mesmo quando englobava, era sem sinal, com falha de supressão, e o tornozelo também acabava antes. Então, essa região aí ficava ou não estudada ou mal estudada. E aí muitos argumentavam que, não, mas o mediopé, ele acaba sendo estudado no tornozelo. Mas ele também não é bem estudado, porque apesar de no sagital do tornozelo a gente conseguir ver os ossos do tarso, além de não estar num plano ideal, nos outros planos, geralmente, eles acabam antes. Então, por exemplo, essa aqui é o que costuma ser a última imagem do plano coronal, né, que geralmente acaba aqui no meio do cuboide. E essa aqui também mostrando que no plano transversal, geralmente também ele para aqui, no meio dos ossos do tarso. Então, você não inclui essa região toda. Então, por isso que atualmente a gente tem feito o contrário. Ao invés de deixar o mediopé
não estudado, a gente passou a incluir o médio pé nos 2 exames. Então, o tornozelo, ele vai até a base dos metatarsos para incluir o médio pé, e o pé também inclui o médio pé. Então, a gente criou uma sobreposição. Então, esse aqui é o protocolo do pé que a gente tem feito, em que, obviamente, a gente não vai ter um sinal tão bom, ficou com um pouco de ruído, mas pelo menos a gente consegue incluir com uma qualidade razoável a base dos metatarsos e os ossos do médio pé. E um dos argumentos também que se usava antigamente era a questão, você vai precisar fazer um FOV maior, então o exame não vai ficar tão bom. Só que o FOV é só um dos fatores que interferem na qualidade da imagem. Existem vários outros fatores também importantes. Então, esse aqui é um exame antigo com esse FOV pequeno, que foi um exame com qualidade muito ruim. Tem falha de supressão de gordura, tem ausência de sinal, a resolução não está boa, enquanto que esse caso tem um FOV maior. Os 2 exames foram feitos em máquina de 1,5 Tesla, e esse exame aqui tem uma qualidade muito melhor. A única indicação que a gente faz um exame bem restrito é uma indicação que tem aumentado nos últimos tempos, que é para avaliar alteração em leito ungueal, ou alterações como nódulos no subcutâneo, ou suspeitas de osteomielite ou fístula em pacientes diabéticos, mais na ponta dos dedos, né, na falange distal ou na região da unha. Então, a gente criou esse protocolo, que aí sim, é com a bobina dedicada, com o FOV bem pequeno, mas é para estudar essa região distal. Então, resumindo, a gente tem aqui 2 conceitos. Um é o que é considerado pé e tornozelo pela anatomia, que é um pouco diferente do que a gente chama de pé e tornozelo para realização e marcação dos exames de ressonância magnética. Então, o que a gente chama de pé seria essa região mais anterior, idealmente englobando o médio pé, e o que a gente chama de tornozelo é o que a gente acaba também chamando de retropé, e idealmente pegando essa porção mais posterior e o médio pé. E quando a gente tem que fazer um exame dedicado, como um exame da unha, da falange distal, a gente faz esse exame com FOV bem pequenininho e uma bobina de extremidade, uma bobina flex small, geralmente. Bom, pessoal, era isso. E o nosso próximo vídeo vai falar sobre o posicionamento dos exames de pé e tornozelo. Não deixe de assistir.